Obrigada, senador Mozarildo, presidente dessa sessão, colegas senadoras, colegas senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes também da Rádio Senado. No mês que homenageamos as mulheres, é com imensa satisfação que ocupo a tribuna para elogiar a acertada escolha pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do tema da campanha da fraternidade deste ano, o tráfico humano. E é muito bom termos aprovado, neste momento, o requerimento para que possamos aqui realizar uma sessão solene a fim de debatermos o tema da campanha da fraternidade e apresentar, de fato, para a sociedade o conteúdo da campanha da fraternidade deste ano. A iniciativa da CNBB é fundamental. Há, com toda razão, preocupação da sociedade brasileira no sentido de debater e combater o tráfico de pessoas e a exploração sexual. O tráfico humano é uma chaga social. As migrações tornam as pessoas vulneráveis. A mobilidade humana não pode ser motivo de exploração social, de perpetuação das injustiças. O tráfico humano é uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa, ferindo sua dignidade e evidenciando diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Destaco que as vítimas normalmente encontram-se em situação de vulnerabilidade, na maioria dos casos, por dificuldades econômicas ou por estarem em mobilidade. Segundo a ONG Walk Free, são 30 milhões de pessoas no mundo exploradas no tráfico humano. Relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aponta 21 milhões de pessoas no mundo e 1,8 milhões só na América Latina. 74% das vítimas são adultos, 15,4 milhões, e 26% estão abaixo de 18 anos, 5,6 milhões. As mulheres são a maioria, 55% dos casos. 27% das vítimas são crianças, a maioria meninas. Segundo o relatório da ONU, senhor presidente, o crime de tráfico de pessoas gera um lucro de 32 milhões de dólares. O relatório também informou que o tráfico para exploração sexual registra 58% de todos os casos de tráfico encontrados em todo o mundo, enquanto a percentagem de casos detectados para o trabalho forçado dobrou nos últimos 4 anos para 36%. O tráfico de pessoas desumaniza e crucifica milhões de pessoas em todo o planeta. Constitui uma das formas mais explícitas da escravidão do século XXI. Reflete profundas contradições históricas das relações humanas e sociais da humanidade. Vulnera e viola a dignidade e a liberdade de numerosas pessoas. Fere seus corpos, mata seus sonhos e direito de viver. Um firme compromisso de todos e todas, igrejas, sociedade civil e Estado, se faz urgente. É preciso coibir, punir os que traficam. É preciso denunciar, informar e educar, assistir e proteger as vítimas e, acima de tudo, lutar pela superação das causas geradoras e sustentadoras dessa triste realidade. Só será possível a concretização do sonho de uma sociedade sem tráfico de pessoas se houver uma ampla comoção e mobilização social e política, articulada em redes de proteção e defesa de direito das populações empobrecidas, vítimas em potencial deste hediondo crime. Trata-se de uma tarefa que se impõe a todos e todas como imperativo humano. O tráfico de pessoas não é uma questão que se esgota em si mesma.
não é um problema isolado ou apenas de índole moral. Está estreitamente conectado com mecanismos globais derivados de uma estrutura política e econômica alicerçada na injustiça, na violência e na exacerbada sede de lucro por partes das elites dominantes. O tráfico de pessoas e as muitas outras faces da pobreza e da exclusão que atinge milhões de pessoas em todo o mundo é resultado de um sistema estruturado e sustentado pela lógica do mercado, cujo fim é o acúmulo da riqueza nas mãos de uns poucos via mercantilização de tudo, até da pessoa humana. É o espelho da irracionalidade do capitalismo global que, para manter sua soberania, utiliza-se desses meios espúrios, como o tráfico de drogas, pessoas e armas, como canais de enriquecimento e poder. Em nosso país, o tráfico de seres humanos é muito facilitado por brechas na legislação quanto a essa questão. O Código Penal brasileiro não tem o conceito de tráfico de pessoas de maneira mais ampla e é necessário que sejam caracterizadas todas as formas de tráfico de pessoas. É importante aqui fazer um registro que o debate do Código Penal brasileiro, que agora está na Comissão de Constituição e Justiça, precisa realmente se debruçar sobre esse tema. Talvez essa seja uma das tarefas importantes da CCJ, por considerar este ano o ano dedicado na campanha da fraternidade a este tema. Então, eu acho que é um chamamento ao Congresso Nacional e, em particular, ao Senado Federal, neste momento, debater no Código Penal este tema do tráfico de pessoas, para que possamos dar uma resposta mais assertiva à sociedade brasileira, com o objetivo de eliminar essa chaga que existe no meio de nós. E eu quero aqui também destacar que no Senado o tráfico de pessoas foi alvo de uma CPI, presidida pela senadora Vanessa Graziotin e relatada pela senadora Lídice da Mata. O relatório final propõe diversas ações, entre elas o projeto de lei de mudança do Código Penal que diz respeito ao crime de tráfico de pessoas. O PLS 479 de 2012 ainda tramita na CCJ, onde aguarda designação de relator. Faço aqui um apelo para que o mesmo seja designado e o projeto analisado e aprovado o mais rápido possível. Outra proposta da CPI do tráfico de pessoas foi o projeto de resolução que determina a realização de audiências públicas anuais na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com a presença do ministro da Justiça para discutir a política de governo de prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e de assistência às vítimas. O projeto de resolução do Senado, número 82 de 2012. A CPI do tráfico de pessoas do Senado foi instalada em abril de 2011 e encerrou os trabalhos em dezembro de 2012. A comissão realizou audiências públicas para apurar denúncias de tráfico de pessoas em diversos estados, e nelas vieram a público casos como o da adoção ilegal de 5 crianças de uma mesma família da cidade de Monte Santo, na Bahia. Vindas de uma família em situação de vulnerabilidade social, essas crianças foram adotadas por famílias do estado de São Paulo, com a ajuda de intermediários, sem que fossem seguidos os devidos procedimentos legais. As autoridades foram acionadas e as crianças acabaram voltando para casa. Os integrantes da CPI também analisaram suspeitas de desaparecimento de crianças em Natal, que as autoridades locais acreditavam tratar-se de um caso de tráfico de órgãos. Inclusive, o senador Paulo Davim tem se empenhado na Comissão de Direitos Humanos para que possamos dar continuidade ao acompanhamento deste caso, lá do Rio Grande do Norte, da capital Natal, para que as autoridades do nosso país possam, de fato, dar uma resposta efetiva a estas famílias que até então não sabem
da destinação dessas crianças. Estivemos esta semana na Polícia Federal, levando essa situação e pedindo providências ao diretor da Polícia Federal. Entre seus encaminhamentos finais, a CPI solicitou o ingresso imediato da Polícia Federal no caso, tendo em vista o flagrante desrespeito aos direitos humanos e a inépcia demonstrada pelas autoridades policiais e judiciais no sentido de dar uma resposta às famílias. A CPI também apurou denúncias de tráfico de trabalhadores rurais de Pernambuco para trabalhar em outros estados, envio de jovens do estado do Rio de Janeiro para a Namíbia e aliciamento de homossexuais em São Paulo, entre outras denúncias. Por fim, que a campanha da fraternidade possa sensibilizar o coração da sociedade, mas também sensibilizar as autoridades do nosso país, todas as autoridades, de todos os poderes constituídos, não só as autoridades federais, mas também as autoridades estaduais e municipais que convivem mais de perto com esta realidade e que possam também fazer os devidos encaminhamentos para que os verdadeiros responsáveis pelo tráfico de pessoas, pelo tráfico humano de crianças, adolescentes, mulheres, possam de fato serem investigados e possam ser punidos com o rigor da nossa lei. Não é possível ficar impassível, sabendo que existem seres humanos tratados em nosso país como mercadorias. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de relatar nesse momento. E mais uma vez eu quero aqui parabenizar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela brilhante escolha do tema, mas também parabenizar os senadores desta casa que tomaram a iniciativa de propor uma sessão solene aqui no Senado Federal e também propor uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para que possamos aprofundar este tema e contribuir com as reflexões que deveremos fazer durante todo este ano, no sentido de propor também iniciativas para que possam coibir esta prática terrível que existe em nossa sociedade brasileira. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.